Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda e na aula de hoje nós vamos dar continuidade em representação genérica em matrizes. Então, qual é o nosso objetivo da aula de hoje? Então, nós vamos construir uma matriz a partir da lei de formação dos elementos dessa matriz. Também vamos resolver situações, problemas a partir da representação genérica de uma matriz. Então, vamos pensar. Você já sabe o que é uma matriz genérica? Sim. Como podemos aplicar a representação genérica de uma matriz na resolução de problemas? Então, nós vamos ter exercícios bem interessantes para a gente fazer a aplicabilidade dessa resolução em problemas. E o que significa o I e o J nos elementos A e J? Então, vamos lá. Vamos, então, relembrar, o que é a definição de matrizes. Então, define-se matriz M por N, uma tabela retangular formada por M vezes N elementos, ou números reais, dispostos em linhas e colunas. Nós também podemos ver essas matrizes com tipo ou ordem, tá? Ela também pode ser chamada de tipo ou de ordem. No exemplo A, nós temos uma matriz do tipo 2 por 2, onde eu tenho duas linhas e duas colunas. No exemplo B, eu tenho uma matriz do tipo 2 por 3. Isso significa o quê? Duas linhas com 3 colunas. E dentro da representação genérica, então nós temos a matriz do tipo N por N e ela será escrita genericamente da seguinte forma. Então aqui a matriz A, onde eu posso ter elementos infinitos dentro dessa matriz. Então ela vai ser A vezes M vezes N, tá? Como que eu leio essa matriz? Então, matriz A dos elementos A e J do tipo N, M por N. Tá? Aqui vai ter um exercício muito interessante que eu vou resolver, nós vamos resolvermos juntos, para que você tenha ele de modelo, para que você possa resolver os demais aqui na aula. Então, é importante que, assim como eu estou falando, você pode já anotando, que ele sirva realmente aí de modelo, que você vai ter capacidade de resolver os demais. Então, um painel luminoso apresenta 4 pontos com lâmpadas coloridas, como mostra a figura. Então, aqui na figura, ela está me mostrando, um painel com esses 4 pontos coloridos. O que ele quer que a gente faça? Que a gente construa uma matriz 4 por 4. Isso quer dizer uma matriz de 4 linhas e 4 colunas. Mas ele me dá algumas informações muito importantes. Aonde o meu A e J igual a 8. Se os pontos I e J estiverem ligados. O que será que isso significa? Já vou te mostrar. E uma outra informação importante. Aonde A e J igual a 0. Se os pontos I e J não estiverem ligados. Não entendi, professora? Espera aí que você já vai entender. Primeiro, nós vamos montar, então, essa matriz 4 por 4. Significa 4 linhas com 4 colunas. Então, na representação genérica, eu vou colocar, então, os meus termos, os meus elementos dentro dessa matriz. Então, começando com A11, finalizando em A44, que significa quarta linha, quarta coluna. E lá está o meu painel luminoso. Como que eu vou resolver? Então, lembra que aquelas duas informações na primeira tela eu falei que eram super importantes? Então, se eles são iguais, estão ligados a si mesmos. Quem que está ligado a si mesmo? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 estão ligados a si mesmo, concorda? Agora, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 4, 3, 1, 4, 1 e 4, 2 são
estão ligados entre si. É só a gente observar, ó, do 1 ao 2 estão ligados entre si, 1 ao 3 estão ligados entre si, vamos pegar o 4, 2, 4, 2 estão ligados entre si. Esses valores são iguais a 8 também. E a última informação que a gente tem, que são iguais a zeros, não estão ligados. Então, eu tenho que observar. Quem que não está ligado? 2, 3. Ó, 2, 3 não está ligado. 3, 2, da mesma forma. 3, 4, eu não consigo ligar 3, 4. Então, o valor dele é zero. Diante dessas informações, eu consigo, então, montar a minha matriz. Então, aonde eu tenho então o A11, ou A11 até o A44, eu tenho os valores de 8. E assim, os demais. Olha onde que está o zero. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna é zero. Então, eu tenho que interpretar esses dados que o problema me deu e jogar daí eles aqui dentro da minha matriz. Ele não tem muita dificuldade matemática, ele precisa bastante de atenção na localização desses elementos, tá certo, gente? Então, muito interessante esse exercício. Então, agora vai ser com vocês aí para ver se realmente você conseguiu captar esse conteúdo. Um caminhão de transportes possui um módulo traseiro. Então, imagina lá que esse é um módulo traseiro de um caminhão, com a forma de um quadrado, cujo lado mede 1 metro. E os vértices desses pontos, aliás, os vértices desse quadrado são os pontos de iluminação. Ele quer que, então, você construa também uma matriz 4x4. Isso quer dizer 4 linhas, 4 colunas, em que AI, J é igual à distância entre os pontos I e J. Tá? Então, para que a gente consiga resolver com facilidade esses exercícios, eu tenho que levar em consideração duas coisas. Ele quer que eu construa essa matriz AIJ igual à distância entre os pontos I e J. Vou deixar um tempinho aí para você tentar resolver e eu já venho te trazendo a resolução completa dele.
vamos resolver passo a passo. Então, primeiramente, eu monto, né, a minha matriz 4 por 4. Então, isso acho que a gente já tem capacidade tranquilamente de fazer. O que eu tenho que observar, então? Que os pontos ou os elementos lá dentro da matriz A11, A22, A33 e A44 são iguais a zero. Por quê? Porque não há distância entre eles. Lembra que ele me deu essa informação anteriormente. Logo, o A12, A21, A23, A32, A34, A43, A41 e 14 são iguais a 1. Então, se eu fazer essa verificação, você vai ver lá, 1, 2 é 1, 2, 1 também é 1, 2, 3 é 1. Lembra que é um quadrado de metragem 1 metro cada lado. Então, são iguais a 1 porque a distância entre eles é a medida desse lado do quadrado, ok? Agora, o A13, 24, A31 e A42 são as diagonais desse quadrado. Então, eu terei que traçar, né, uma diagonal aqui. Então, como o quadrado possui 4 ângulos retos, né, de 90 graus, traçamos uma diagonal neste quadrado. E assim nós vamos obter um triângulo retângulo. Então, basta eu aplicar o teorema de Pitágoras. Então, lembre-se que a matemática nunca fica isolada, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai precisar de algum conteúdo que nós vimos anteriormente. Então, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, pois os lados do quadrado serão quem? A soma dos catetos, tá? E a diagonal será essa hipotenusa. Então, veja como que ficaria, então, o desenho. Então, aqui eu vou traçar a diagonal e vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, lembrando que a minha hipotenusa é quem? É a minha diagonal. E os dois catetos vão ser quem? O 1 e o 1. Então, eu resolvendo aqui rapidamente, eu tenho d ao quadrado igual 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Logo, a minha diagonal vai ser o quê? Raiz de 2. Lembra disso? Aqui eu vou, então, aplicar os elementos de acordo com as informações que eu tive. Então, a matriz que representa a distância em metros entre os pontos de iluminação do módulo traseiro deste caminhão de transportes ficou desse jeitão aqui, ó. Então, lembrando que essas informações aqui, ele me deu lá no início. Um pouquinho mais de dificuldade, talvez, foi em relação a resolver, né, o teorema de Pitágoras, achando o valor de raiz de 3 na minha diagonal. Então, observe que aqui eu estou na terceira linha da primeira coluna. Então, aqui, ó, vamos lá. Primeira coluna, aliás, primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna, raiz de 2, tá? Então, eu vou colocar os números correspondentes de acordo com a informação que ele me deu, certo? Então, muito interessante aí esse exercício para a gente praticar. Agora, eu vou desafiar vocês. Então, observe lá. Construa uma matriz A, onde eu tenho A e J através de do tipo 2 por 2, quer dizer, duas linhas e duas colunas, em que A e J, agora eu tenho uma lei de formação, I mais J menos 4. Então, tempo aí para vocês e a gente já retorna com a resolução.
Tenho certeza que você conseguiu resolver esse desafio. Vamos então corrigi-lo ou verificá-lo? Então, o que eu tenho que verificar, né? Comprovar que nós montamos uma matriz genérica de 2 linhas e 2 colunas e agora, de acordo com a lei de formação, eu vou colocar esses termos resolvidos. Então, eu tenho uma matriz 2 por 2, aonde eu vou resolver. Então, o meu primeiro termo, que é o 1, que é da primeira linha, com a primeira coluna, 1 mais 1, 2. Só que ainda continua a minha lei de formação. Então, menos 4 igual a menos 2. E assim sucessivamente. Vamos pegar esse aqui, ó. Segunda linha, segunda coluna. 2 mais 2, 4, menos 4, 0. Então, olha como ficou a matriz, né? Então, resolvendo a lei de formação, eu fiquei com A1, 1, menos 2, A1, 2, menos 1, A2, 1, menos 1 e A2, 2, 0. Assim, eu finalizo essa matriz. Agora é sua vez. Elabore uma sentença matemática que irá definir a construção de uma matriz 2 por 3. Então, também fica aí para que você consiga resolver, né, essa matriz. Eu vou deixar então uma sugestão, porque como ele só me deu que essa matriz tinha que ser 2 por 3, então aqui eu coloquei como uma sugestão qual que seria essa lei de formação. Então, no caso aqui, ela seria uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, e eu aqui coloquei como J menos I. Então, resolvendo termo a termo, né, para cada elemento, eu chego nessa
nesse tipo de matriz. 0, 1, 2, menos 1, 0 e menos 1. Então, da onde que saíram esses resultados? Através da minha lei de formação. Então, diante do que nós vimos em toda a aula, você também tem capacidade de formar, né, uma lei de formação. Você pode somar os dois termos e elevar ao quadrado, você pode somar os dois e diminuir de um número. Então, nós temos diversas possibilidades de fazer uma lei de formação e jogar ela aqui dentro da matriz, os elementos, e resolver formando uma nova matriz com valores diferentes. Tá? Então, o que nós vimos na aula de hoje? A gente viu, né, essa representação genérica da matriz com exercícios práticos, né, com exercícios que a gente tem aí no nosso dia a dia. Tá? Espero vocês aí na próxima aula. Fiquem bem, gente!